Ei pessoal, meu nome é Bárbara Gazinelli, sou pediatra e gastroenterologista pediátrica e nesse vídeo vou orientar vocês o que precisam saber sobre o xixi e o cocô do seu filho. É muito importante os pais observarem o xixi e o cocô do bebê sempre, principalmente na primeira semana de vida do bebê, pois essa observação pode ajudar vocês a perceberem se está tudo bem e se o bebê está mamando o suficiente. Vamos começar com o xixi? Nas primeiras 24 horas de vida, o bebê deve urinar ao menos uma vez. Caso isso não aconteça, comunique o pediatra da maternidade. E nas primeiras 72 horas de vida do bebê, ele urina poucas vezes. Isso é normal. À medida que ele mama mais e a mãe produz mais colostro, a quantidade e a frequência das micções aumenta. Quando acontece a pojadura, que é a descida do leite, o recém-nascido que está mamando bem e se mantendo hidratado deve urinar uma média de 6 fraldas ao longo de 24 horas. Se você estiver com dificuldade para avaliar se o seu bebê está fazendo esse xixi, utilize aquela fralda de recém-nascido com um marcador de urina. Ela tem uma listrinha na frente que muda de cor quando a fralda está molhada. Se o bebê passar um grande número de horas sem fazer xixi, pode ser um sinal de desidratação. Nesse caso, vocês devem intensificar a frequência das mamadas e conversar com o seu pediatra procurando ajuda. Uma dica que dou para vocês, que vão ter muitas coisas para se preocupar na primeira semana e se esquecem frequentemente se o bebê fez ou não xixi suficiente. Separe as fraldas limpas do dia perto do trocador e veja se essa pilha de fraldas foi utilizada ao longo das 24 horas. Outra dica importante: é comum o aparecimento de manchinhas alaranjadas ou avermelhadas na fralda nos primeiros dias. Trata-se dos cristais de urato e são frequentemente confundidos pelos pais com sangue. E os pais ficam desorientados achando que o bebê está urinando sangue. Não se preocupem, isso não faz mal para o bebê e vai desaparecer ao longo dos primeiros dias. Agora, vamos falar do cocô? As primeiras fezes do bebê constituem um mecônio. O mecônio é verde escuro, pegajoso, consistente e com pouco cheiro. Lembra uma graxa, assim, a textura. O primeiro mecônio deve ser eliminado nas primeiras 48 horas de vida. Após 3 a 4 dias do nascimento, ocorre uma transição desse mecônio para uma textura mais amolecida, que lembra até diarreia, com fezes amareladas ou esverdeadas e alguns pontinhos sólidos. Essas são as fezes típicas do bebê em aleitamento materno. Após esse aleitamento materno estar bem estabelecido, ou seja, o bebê mamando bem e ganhando peso adequadamente, é normal que a frequência de evacuações varie bastante. O bebê pode evacuar várias vezes ao dia ou ficar vários dias sem evacuar. Tem bebê que evacua 8, 10 vezes por dia e não está com diarreia. E tem bebê que fica até 10 dias sem evacuar. O mais importante é avaliar o todo. Como estão as consistências dessas fezes, o aspecto delas, outros sintomas associados. Muito cuidado com o uso de supositório de glicerina de rotina no bebê. Às vezes os pais dão 3, 4 dias o bebê está sem evacuar, já colocam um supositório e nem avisam o pediatra. Nos primeiros 6 meses de vida, o cocô saudável de um recém-nascido ou de um lactente em aleitamento materno exclusivo ou fórmula é um cocô que pode variar da consistência pastosa a líquida e a cor amarelada ou esverdeada e pode ter uns gruminhos de leite. E uma dica para vocês: olhem a caderneta do seu filho. Lá tem uma tabelinha com tons normais e alterados do cocô do bebê. O que chama atenção e deve ser avaliado com mais urgência é a presença de fezes brancas, sem cor, um amarelo bem pálido. Isso é chamado de acolia fecal e é uma urgência médica. Depois da introdução alimentar, o cocô saudável é aquele confortável, pastoso, uma consistência de purê ou de pasta de dente. Podem ter restos alimentares bem visíveis nas fezes. E é muito comum acontecer uma constipação intestinal transitória logo após a introdução alimentar,
por uma adaptação do intestino a essa nova alimentação. Para resumir, o que chama atenção e você deve procurar a ajuda do seu pediatra? Se o seu bebê está fazendo pouco xixi, menos de 5, 6 fraldas em 24 horas, a presença de sangue nas fezes, ou se essas fezes estão brancas ou enegrecidas. E também se o bebê apresenta fezes muito duras. Não é normal um bebê em aleitamento materno ter fezes endurecidas. E se ele usar a fórmula, nós devemos avaliar a troca de marca. Espero ter ajudado.